Olá, voltando ao nosso tema sobre formação sindical, né? Formar uma ação política que construa planos, programas, intervenções, avance no conhecimento, de como essa ação pode ser mais sólida, mais reflexiva, mais discutida, mais aprofundada, mais democrática. Que desafios são esses que estão postos e o que é que a gente deve recuperar, né? Então, não só recuperar, mas avançar. Eu vou dizer que essa política de formação que pautou essa experiência, ou que pauta uma experiência de uma perspectiva formativa, né? Do sujeito construindo sua ação, quer seja individual e ou coletiva, e aqui tem um sujeito coletivo, um sujeito sindical coletivo, da classe trabalhadora acontecendo, no movimento, no processo, na ideia de que não é apenas um campo de racionalidade, de estratégias e táticas que nos levarão a algum outro lugar, mas ter ambição de observar até o que não é dito, o que não é falado, o que é desconhecido. Então, esse meu trabalho, né, que como eu disse anteriormente, ele integra uma tese de doutorado, tem 3 dimensões no campo da formação. Primeiro, como na experiência de trabalho esse sujeito se apresenta, se estranha, se realiza, vivencia sua constituição de identidade. Essa é uma primeira dimensão. O ato do trabalho, o lavore, né? A minha atividade no mundo. Como é que esse sujeito se vê, se apresenta, o enunciado dele como sujeito do trabalho? Eu também já disse em outra oportunidade, não sei se numa conversa no Instagram ou num dos nossos bate-papos, aqui nas conversas ou com Ellen ou com o próprio Cláudio, algumas coisas vão voltar. Eu sempre faço há mais de 30 anos a pergunta: como é o seu trabalho? Né? E a resposta a essa questão, ela sempre vem acompanhada de uma outra pergunta: em que sentido? Né? Esse sujeito em atividades de seminários, de cursos, de palestras, sempre, trabalhos de grupos, sempre pergunto: sim, mas em que sentido, professora? Eu acho que só tem um sentido ele ser seu. E devolver para ele como é que ele vê que é dele o trabalho. Se é ele que realiza o trabalho. Como é que ele joga externamente ou precisa que alguém diga a ele o que é dele? Né? Então, essa eu poderia chamar uma apresentação de angústia do sujeito que tem dificuldade do seu enunciado enquanto trabalhador. A outra, isso leva, consequentemente, aí eu trago uma outra dimensão metodológica ou multidisciplinar dessa reflexão, que é uma espécie de escuta a partir de algumas categorias da psicanálise, né? Uma escuta de significantes, não de significado, do que não foi dito. Como é que o sujeito, e aí tem uma categoria que está em Marx e em Freud, que é a de estranhamento. Como é que o sujeito é perguntado o que é dele e ele pergunta em que sentido, se é ele que age, que faz, que atua, que realiza, né? Ele quer que o outro diga. Ele estranha o que é familiar. Esse é um conceito caro, importante, para pensarmos o âmbito de subjetividade, de alienação, esse estranhamento. O sujeito estranha o que é familiar. E isso é importante que seja devolvido para ele, que ele flagre esse estranhamento do que ele é, da existência dele. Esta vivência de quem realiza, se estranha na realização, leva a uma experiência de vivência que eu chamei de constituição de identidade. Mas, repara, eu estou falando do sujeito,
questionei a ideia de sujeito coletivo, ou de sujeito de identidade, de unidade, né? Constituição de identidade como processo desse sujeito sendo, nas suas contradições, no seu estranhamento, no seu prazer, no seu sonho, na sua frustração, na opressão de um trabalho que é alienado, que lhe é roubado materialmente e simbolicamente. Então, esta vivência cheia de contradição, ela vai permitir, ou ela possibilita, numa escuta de devolução e escuta dele desse vazio de enunciado, né? A constituição, um processo de constituição de identidade do sujeito no movimento, na angústia, no processo. Então, essa é uma dimensão importante metodologicamente e como sugerindo categorias que eu trago para a análise dessas lutas e do movimento de trabalhadores e a classe acontecendo. Uma segunda dimensão diz respeito exatamente à questão da memória, como portadora de questões primordiais, né? Também como um conceito psicanalítico. Aquilo que está na origem, aquelas questões que, consciente ou inconscientemente, elas foram experimentadas, foram testemunhadas, foram experienciadas, foram flagradas e que podem ter se apagado ao longo do tempo. Que podem não ser conscientes, mas elas ficam e elas são carregadas para o presente ou até onde nós queremos rever. Essa memória é a possibilidade de ver o mal-estar, de visitar o nosso mal-estar, as nossas frustrações, os nossos fantasmas, os nossos recalques, né? Então, que ainda estão presentes na atualidade, potencializando, sim, as contradições próprias desse processo de constituição de identidade. Então, esse é um processo dialético, né? Isso permite a análise, uma reflexão mais funda das nossas experiências. Então, essa perspectiva de revisitar a memória, de conhecer, quer seja ela através de trabalhos de restauração, de documentação, de falas, de conhecimento, de estudos, né? É importantíssimo para que se tome posse. Eu vou dar um exemplo, materializar um exemplo. Muito desse trabalho, esse trabalho de doutorado eu fiz com uma categoria de trabalhadores bancários, de 3 regiões, Norte, Nordeste e Sudeste. Então, a metodologia usada, né, de formação aplicada, né, era exatamente de fazer esse sujeito falar, trocar experiências com o outro, escutar o que parecia às vezes ser particular da sua singularidade ou do indivíduo, às vezes se apresenta como uma experiência que é do outro também. E essa troca de experiência, ela tece laços de solidariedade. Ela fortalece a ideia de comunitário. O outro não é um concorrente ou um inimigo, é alguém que viveu o que eu vivo, que sente o que eu sinto, cuja solução, sofrimento, que eu achava que era uma fragilidade pessoal. Não, ela está posta em outros tempos, pessoas mais velhas, mais experientes ou mais jovens. Então, essa metodologia de formar uma ação a partir de um saber privilegiado, que é o saber da experiência, ela permite essa solidez da nossa humanidade, né? Não tem erros, tem percursos, né? A gente não fica dizendo, eu acertei, foi fulano que acertou, foi porque eu errei, eu me sinto culpado. Não existe culpa.
existe a experiência posta corajosamente ou a experiência que foi negada, que foi escondida e que o enunciado daquela experiência que eu escondi pode estar vindo de um outro que passou pela mesma coisa. Então, esse processo de constituição de identidade, ele tem mais a ver, e agora respondendo aquela pergunta da unidade, tem mais a ver com um processo de transformação e metamorfose e não como construção de único. E foi num livro que depois, no próximo episódio, eu vou discutir um pouco a bibliografia que orienta, que me orientou, que tem uma riqueza para discussão ou para reflexão sobre constituição de identidade, que é do psicólogo, professor em São Paulo, da PUC, Ciampa, a História de Severino e a História com H de Severina, onde ele trabalha exatamente o conceito de constituição de identidade como metamorfose e não como construção de único ou de um, né? Especialmente quando o tempo do capitalismo traz como elemento propulsor da ação política as questões materiais, as pautas de reivindicações que se põem cláusulas, que se esquece, como eu disse, história, de ganhos, de possibilidades do sujeito do consumo, do sujeito que trabalha suas necessidades, e necessidades essas que são muitas vezes postas como uma imposição social de padrão, de status, de acesso, né? Então, é o sujeito do conflito do interesse que recalca o conflito de classe ou que esmaga, ou que esconde, ou que dificulta esse conflito de classe do sujeito sendo classe trabalhadora. Então, não é construto de unidade, porque quem tem unidade na ação coletiva é o capital. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer período e lugar. O capital tem unidade na ação coletiva, na sua lógica. É unívoca, é a busca do lucro. A ação coletiva do trabalhador tem um cientista político alemão, Klaus Hoff, que escreveu: a ação coletiva de quem vive o trabalho, ela é dialógica, ela é múltipla, são múltiplas lógicas. Se aqui no Brasil, aqui na Bahia, há um interesse ou há uma motivação material de determinada ordem ou necessidade, no mesmo Brasil, outra região já tem um outro campo de necessidades e de interesse, mesmo dentro de uma categoria. E foi isso que eu quis mostrar, que uma categoria como bancários, ligadas a uma única central sindical, 3 regiões diferentes, sindicatos ligados a uma central, a partidos políticos diferenciados, mas com uma pauta de reivindicação, com uma campanha nacionalmente articulada, tinha elementos motivadores para a sua ação que impactavam sobre o tempo da luta, se ficava mais tempo ou não, que impactava sobre a força, vamos dizer, a capacidade de colidir com o capital. Vou dar um exemplo. As greves nacionais de bancários, né? Na década de 90, de 80, 90, em 80, quando foi criada a campanha nacionalmente articulada. Uma greve nacional muito forte, em 85, 86. As greves na Bahia, os documentos, as fotos, as entrevistas, tinham como ação o seguinte: o sindicato ia com as baianas para fazer a lavagem das escadarias do Banco Central. Isso está fotografado, isso está documentado, né? E depois, com a autorização dos orixás, eles entravam e quebravam as coisas dentro do banco. Isso carregando uma tradição
das lutas escravas. Por outro lado, o que motivava em São Luís do Maranhão é algo que está muito ligado a um lúdico da cultura local, do boi estrela. É um pé no chão, o boi é terra, que se apaixona pela estrela. E esse elemento estava posto na ação, nas atividades de seminário de 3 dias. Essa solidariedade, o tempo inteiro eles estavam em contato físico, num abraço, numa cabeça, no ombro, entre eles, 40, 50, 60 pessoas, refletindo essas suas experiências. Já o Sindicato do Sudeste, no Espírito Santo, também bancários, no mesmo tempo, numa mesma central, a discussão, a pauta, o discurso, a linguagem era do Sindicato Cidadão. Lá no Espírito Santo, o Sindicato dos Bancários já tinham participado ativamente na eleição de um prefeito de esquerda ligado ao movimento sindical. Então, elementos de cultura intervindo na linguagem, na força, na forma, na motivação de uma luta. As lógicas da luta que levaram, tinha um campo de subjetividade, propulsou a depender da sua cultura, da sua história e desses sujeitos. Mas, no entanto, eles se constituíam como classe no processo de luta. Aguardo vocês no nosso próximo episódio.